Como eu sou muito obcecada com o assunto de guerra, de geopolítica, eu posso não ser especialista de porra nenhuma, mas eu adoro o assunto e não tinha como não falar sobre. Eu acho o assunto muito interessante. Estamos fazendo umas mudanças aqui no canal. Eu resolvi fazer isso aqui um pouquinho mais natural, mais relaxado, sem muito script, sem muito, né? Então, esse vídeo vai ser para falar sobre os ataques de Israel no Irã e do Irã em Israel. E eu quis muito fazer esse episódio porque eu postei um short nas minhas redes, né? Referente a trazendo para discussão o fato de Israel ter bombas nucleares e o Irã não ter ainda, né? Porém, Israel sempre com aquela narrativa de que nós somos os coitadinhos e não sei o quê, e nós atacamos preventivamente para evitar que o Irã nos ataque, aquela narrativa de é uma ameaça existencial e não sei o quê, e eu acho que a maioria já está acostumado com o fato de Israel ser muito manipular muito narrativas, né? A não ser que você seja aí algum maluco de direita que, né, que é torcedor, como diz o comandante Farinazo, é, Farinazo, e o, e o Ari Ramos, que, né, eu adoro quando eles chamam o povo de chapéu de alumínio, porque, cara, não tem como você ser um ser humano, ter um coração, ter um cérebro pensante e ainda achar que Israel está simplesmente retaliando o ataque de Gaza. Porque, assim, ninguém não cola mais, não cola nem para os israelenses, tá? E isso daqui a gente vai mostrar. O que que acontece? Os israelenses estão lá extremamente insatisfeitos. Teve marchas e protestos que são altamente reprimidos pelo Estado contra a guerra de Gaza. Por quê? O povo já viu que Israel não tá nem aí. Tá muito calor aqui, tá? Não tá nem aí. Mas que o motivo disso tudo não são os reféns, mas Israel tá. É o Netanyahu, né? Os sionistas, não é Israel. São os sionistas, o Netanyahu. Eles estão um pouco se pra população ou para os reféns. E o povo cobrando isso, falando assim, você precisa aceitar o acordo de cessar-fogo, porque a gente já viu que isso aqui não é mais sobre os reféns. Vocês não estão fazendo nada. O que vocês querem realmente é eliminar a Gaza e aí, gente, é aquela disputa histórica de, né, dos judeus terem sido colocados na região, a ONU fundar o Estado de Israel, dividir o histórico de Israel, de nunca, nunca, nunca respeitar nada que as leis internacionais, que as organizações internacionais implementam, para a gente ter um mundo minimamente é, com uma mínima possibilidade de viver. E eu vou colocar um corte de 4 dias atrás. Como eu não fiquei muito tempo fora, minha voz ainda não tá muito boa, então vai ser a voz ruim mesmo. Eu vou colocar um corte de 4 dias atrás, né, do Meteoro Brasil. E tá aqui. E a gente vai ouvir aqui. E, é bem interessante agora. Isso daí fazem 4 dias, então muita coisa já progrediu, muita coisa aumentou. Mas é muito interessante os pontos que eles trazem e eu queria muito comentar sobre isso. Vamos lá. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá, bora.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira que o Irã faça um acordo sobre seu programa nuclear, dizendo que ainda há tempo para o país evitar mais conflitos com Israel. Mas olha, parece que evitar mais conflitos não é exatamente o que está acontecendo. Vamos perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão no Meteoro. Pedro, vamos lá. É uma história que está em atualização no momento que a gente está transmitindo isso, então o pessoal que estiver assistindo o corte mais tarde, é possível que quando vocês assistam já tenham novidades, mas a gente vai tentar trazer o que tem de mais novo aqui no momento que a gente fez essa gravação. Eu recomendo muito, gente, que vocês vejam a entrevista do Meteoro Repórter. Aliás, queria agradecer de coração a Sofia e a Ana que me incentivam muito a fazer esse quadro de entrevistas. A gente fez uma entrevista muito importante com a Stephanie Costa, que cobriu as regiões ali da Ucrânia que estão sob domínio russo, no meio da guerra da Rússia, e ela falou um pouco também sobre a questão do Hezbollah e do Oriente Médio, né? E assim, Sofia, é difícil olhar esses acontecimentos, né, agora envolvendo Israel e o Irã, e não imaginar que a gente pode estar, e aí eu odeio exageros, eu odeio esse clima catastrofista, mas tá parecendo Terceira Guerra Mundial, gente. Tá parecendo, assim. E não quero ser o portador de notícias do fim do mundo, mas a gente tem que começar a se coçar e entender o que tá acontecendo. Lá no UOL, o UOL faz um resumo da ameaça que o Trump fez. O Trump tá com um posicionamento claramente pró-sionismo, mas ele é pior até do que o Biden, porque o Biden pelo menos é declarado, ele é meio dissimulado. Então ele tava dizendo que ele não tinha nada a ver com a história e agora ele resolveu fazer ameaça ao Irã. Ele faz ameaça ao Irã por acordo nuclear antes que seja tarde demais. Para variar, é aquela velha lógica de você tem uma arma nuclear justamente para fazer negociações numa mesa diplomática, porque você tem bombas com capacidade de destruição gigantesca, então eles começam a pressionar o Irã. eh, É, Pode falar. é como diz o pessoal lá do xadrez verbal, né? As bombas nucleares são a arma do diálogo. Você tem uma, todo mundo quer dialogar com você. Isso. Então, esse ponto que a Sofia traz aí é muito importante, né? Porque o post que eu fiz sobre as armas nucleares veio um monte de eu não sei, de quê? Chapéu de alumínio? Falando, mas é porque o Irã é ruim, porque o Irã quer atacar todo mundo, o Irã já declarou guerra, o Irã já declarou morte aos israelenses e tal. Assim, primeiro que os israelenses estão sempre declarando morte para todo mundo, né? Com a retórica de que nós somos os coitadinhos. Coitado de nós, se a gente não fizer nada, eles vão atacar a gente. E ok, o conflito lá é extremamente complicado, assim, não é co não é não é complexo, a situação de agora ela não é complicada, porém, a história é muito complexa, tá. Eu acho isso muito importante, falar, porque o que está acontecendo agora, ele é assim, não dá para usar conceitos maniqueístas, porém é bastante é simples. Existe uma um primeiro-ministro em Israel que está tentando fazer de tudo para manter o poder. É simples, tá? E obviamente que toda essa retórica de que Israel sempre quis ter o território ali inteiro para eles. Desde sempre, até com aquela retórica sionista, e só para deixar claro, o sionismo não é o mesmo que o judeu. Então, antissemitismo é diferente de antisionismo, tá? Os sionistas, muitos judeus não são sionistas. O, o sionismo, ele quer realmente pegar todo o território, certo? Com a retórica de que eles vão atacar eles. E, gente, na boa, assim, se você ainda não entendeu que Gaza, por mais que realmente eu não ache que o Hamas fez foi certo, a gente tem que pensar que a luta de liberdade de povo nenhum foi pacífica. Até porque, como é que você vai ser pacífico quando você está sendo oprimido de uma forma tão absurda? Não tem como você ser pacífico. Todos os atos pacíficos, eles vão ser reprimidos. Não tem. Mas. Não, os atos pacíficos, eles são reprimidos, não tem como. Eles se sentiram na obrigação de fazer isso. Agora, certo ou errado, não vou entrar nesse contexto. Eu acho errado qualquer tipo de ataque a qualquer pessoa. Porém, eu consigo ver o lado de ambos.
Quando eu coloquei o meu post sobre por que Israel pode ter armas e o Irã não, sendo que o Irã, ele assina ele estava tentando entrar, né, fazer o acordo como é que chama? Do NPT, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, para fazer as coisas certinhas, deixou que as suas estruturas nucleares, que as suas usinas nucleares fossem inspecionadas, ok, não foi de forma, né, profunda, nós sabemos disso. Mas daí não sou eu aqui falando que o Irã tá certo, é eu falando que por que Israel pode ter sabidamente entre 80 e 400 armas nucleares, se nem no tratado ele está, e ele se nega a deixar que as pessoas, a deixar que as organizações façam qualquer, né, qualquer inspeção ali. Então, por que Israel é tratado como, tá tudo bem, tá ok, se é realmente um país que tem uma retórica agressiva também, não só uma retórica, ele tem um histórico agressivo, um histórico praticamente imperialista, né, se você for ver naquela religião, e é uma potência armamentista muito forte ali. Então, assim, coitadinhos, eles estão longe de ser. Ok, o país é pequenininho, mas coitadinhos, eles estão longe de ser. Até porque eles têm o apoio das maiores potências nucleares, dos Estados Unidos, por exemplo, né? E das maiores potências armamentistas do mundo. Então, os outros países, né? Os países que estão ali em volta deles, eles também não são idiotas. Pode ser uma cultura muito diferente. É difícil pra gente que vem de uma cultura que ela não é só tão diferente, não tem uma diferença bastante grande, como a gente também é bombardeado com retóricas, com o soft power, né? De que os árabes são ruins, de que tudo tem a ver com os árabes, de que aquele povo ali é muito mal. Sabe aquela coisa de vilão da Marvel? A gente sempre é bombardeado com isso, então é muito difícil pra gente conseguir pensar que é diferente. Só tem conflitos ali desde sempre. Não dá pra gente exigir que tenha assim a paz que tem aqui. É diferente, o histórico é diferente, a região é diferente, a cultura é diferente. Não dá pra gente olhar com um olhar ocidental. E eu entendo que as pessoas têm medo. A gente é muito, como eu já disse, o soft power americano ele é muito forte nessa questão de criar uma narrativa de que os árabes são ruins e nós somos bonzinhos. Só que aí você vai ver a história, tá todo mundo falando assim, porque o Irã é um. Não falaram isso, mas é como se fosse o Irã fosse um menininho, um bebezinho que é doido e que ele simplesmente vai lá e apertar o botão a qualquer ameaça que tiver para soltar arma nuclear. Então isso aí que eles falam é muito certo. As pessoas têm arma nuclear hoje para poder trazer a discussão para a mesa. Que se não for isso, o tio Sam lá, ele chega e fala: você vai fazer do meu jeito ou eu acabo com vocês. E olha lá o jeito deles agora. Não tem como defender, gente. Não tem como defender. Me desculpa, mas não tem como defender. É muito difícil um país realmente usar a arma nuclear. Aliás, o único país que utilizou realmente armas nucleares, quem foi? Nananana. Quem foi? Pois é. Foi o tio Sam. Então, é o único país que tem essa retórica de ninguém pode, só a gente, porque a gente é bonzinho, mas foi o único país que usou. O Irã ainda está há alguns anos de conseguir desenvolver se realmente eles estiverem claros com as intenções e com o que eles estão fazendo lá.
Porém, assim, eles estavam para sentar para fazer o acordo. E aí veio o Trump e simplesmente falou: não, ou você faz do meu jeito ou você não faz. Ele trata política internacional como se fosse um acordo de compra de imóvel. Não é assim. Não é assim. E a gente tá vendo hoje que os países não têm mais medo dos Estados Unidos. Tá? Eu super recomendo quem puder assistir o Xadrez Verbal. É sensacional. O Felipe, ele tem um conhecimento absurdo de Oriente Médio. Eu sei que a palavra Oriente Médio está errada, porém eu estou usando aqui porque é a forma mais comum e mais fácil de ser, de eu utilizar, de eu colocar aí como forma de compreensão. E eu tô até esperando a live aqui, ó, do, do Felipe, tá vendo? Vai começar a live aqui no canal do Pirula, que aliás parece que ele já saiu, né, da UTI. Eu espero que eu não consegui ver muita coisa sobre, até com tanta informação assim, e o meu hiperfoco vai nisso, né, na parte da guerra, mas eu espero que sim, que realmente ele esteja melhorando. E eu tô doida pra assistir essa live, eu tô até aqui acordada agora, aqui na Irlanda são 11h49 no momento da noite, e eu provavelmente vou ficar acordada pra assistir. É, que o Felipe Figueiredo, cara, ele é assim foda, ele explica de uma forma, o viés dele é menor que o meu, digamos assim, eu tenho um viés pra esquerda muito maior. Ele e o Matias são extremamente centrados, eles são extremamente balanceados no que eles falam. Então eu tô doida pra assistir, porque ele conhece muito, muito mesmo. Ele é historiador, né? Acho que quem tá bem assistindo provavelmente conhece ele. Mas é sensacional. Então eu tô aqui esperando entrar no ar pra eu assistir. Mas vamos continuar aqui com a Sofia e com o Pedro. Que senão não cala a boca. E se o Irã não tivesse uma bomba atômica, ele provavelmente já teria sido dizimado pelo Estado sionista há Com muito tempo. certeza. Há muito tempo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta que o Irã faça um acordo sobre o seu programa nuclear, dizendo que ainda há tempo para evitar mais um conflito com Israel. O que aconteceu? Trump afirmou que o Irã deve fechar um acordo para que o massacre acabe. Já houve uma grande morte e destruição, mas ainda há tempo para que esse massacre, com os próximos ataques já planejados, sendo ainda mais brutais, chegue ao fim, disse Trump em uma publicação no Truth Social. Para quem não sabe, é a rede social dele. O presidente dos Estados Unidos chegou a escrever em tom ameaçador: chega de morte, de destruição, simplesmente façam antes que seja tarde demais. Israel lançou ataques contra o Irã na noite de ontem em uma operação para impedir Teherã de construir uma arma nuclear. Os alvos eram instalações nucleares, fábricas e mísseis balísticos e comandantes militares. Mas para variar, né, gente, quem que foi afetado? Crianças, civis. Então é isso que está em jogo. No G1 tem mais algumas informações importantes e o Irã começou a contra-atacar. E os sistemas de defesa interceptaram alguns mísseis. O governo de Teherã iniciou uma rodada de ataques, segundo as forças de defesa de Israel. Mais cedo, cerca de 100 mísseis provocaram explosões em cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Israel realizou um ataque no Irã na madrugada desta sexta-feira, dia 13. Na noite de quinta-feira, no horário de Brasília, o bombardeio mirou estruturas nucleares iranianas. O ataque matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri, além de 2 cientistas nucleares. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel iniciou uma guerra e que receberá um destino amargo. O Irã retalhou lançando mísseis contra Tel Aviv e Jerusalém. As explosões foram ouvidas na maior cidade israelense. Segundo Israel, os iranianos estão alvejando civis. Então, meus caros, esse é o quadro. A gente tem mais informações sobre a declaração de guerra do Irã, que está na revista Carta Capital. E aí eu vou trazer para vocês algumas informações. A República Islâmica também sinalizou que os Estados Unidos serão responsabilizados por bombardeios nessa sexta-feira. Sabe, eu fico lembrando, Sofia, aí eu lembro muito da guerra ao terror que começou lá com Bush filho. Eu fico pensando, por que a gente não parou lá atrás? Por que a gente deixou as coisas escalarem a esse ponto, né? Porque, na verdade, a gente... Porque poder. Poder do quê? Do capital. O poder do capital. O poder de controlar a narrativa, de controlar o mundo, do soft power e poder do capital, como sempre. Não é verdade? Gente, vamos ser bem sinceros, não teve nada a ver com o 11 de setembro. O 11 de setembro foi o álibi. Eles foram fazer essas guerras por negócio, né, gente? Eu recomendo para vocês lerem um livro. Acho que eu vou até pegar aqui atrás depois que eu terminar de... Pois é, né? O 11 de setembro foi o álibi lá atrás e o ataque do Hamas foi o álibi dessa vez. Eu lembro que eu até postei, gente, meu nariz tá muito ruim, eu ainda não tô bem.
Eu lembro que eu postei na época do ataque do Hamas, né, que eu falei: "Cara, o Hamas acabou de dar um tiro no pé gigante, gigante". Não que eu não, entenda, né, até o lado, mas eles deram um tiro no pé gigante, porque eu falei: "Cara, vocês estão lutando com muito pouca inteligência, com muito pouca, eh com muitas poucas armas e tecnologias. Sabe quem é que vai sofrer? Não são os líderes do Hamas. Os líderes do Hamas, eles fazem isso, mas eles estão dispostos a aceitar a paulada de volta. E por mais que eu entendo que os palestinos, assim, tem meninas, assim, que nasceram há, sei lá, 16 anos, que elas nunca viram nada fora das muralhas da Palestina, que é uma faixazinha pequenininha, né? A faixa de Gaza. É, e, e aí eu falei, cara, eu não estou aqui falando que o Hamas fez foi certo, eu não estou falando a viva Hamas, os cacete, eu não estou falando isso. Mas o Hamas acabou de botar um alvo na população palestina inteira em Gaza e fora de Gaza. Porque era a desculpa que o Netanyahu precisava para terminar com o que eles começaram há anos atrás lá. É muito foda. E depois teve o Thiago Ávila também, mas. Calma, volta, Catarina, volta. De ler essa nota aqui no corte. Blackwater, do Jeremy Scahill. Não sei se você conhece o trabalho dele, Sofia. Não. Ele criou o Intercept junto com o Glenn Greenwald, só que ele é mais decente, digamos assim. E ele tem um site agora chamado Drop Site, que cobre o genocídio em Gaza do ponto de vista dos palestinos. Conheço o Dropsite, E é não dele. conhecia. Ele escreveu um livro chamado Blackwater, que é sobre as operações mercenárias dos Estados Unidos no Oriente Médio. E você vê que toda a operação militar, desde o Afeganistão até o Iraque, foi para colocar mercenários lá e para vender arma, gente. Esse foi o É o propósito complexo real. industrial militar. Exatamente. Eles lucram com guerra, a verdade é essa, eles lucram com guerra. Tem algum chat que você pode ler aí? Só eu vou pegar o livro ali atrás só pra mostrar pra vocês, que acho que é uma boa. Enquanto você vai pegando o livro, tem mais uma coisa pra mostrar aqui, podem indo lá. Vai lá. Enquanto o Pedro vai pegando, só trazer aqui mais uma informação, que Estados Unidos já estão enviando navios de guerra, né? Então, aqui a informação do Aliás, saiu a notícia agora, tá? Como eu já falei, foram 4 dias atrás. Saiu a notícia agora há pouco de que os Estados Unidos, eles esvaziaram algumas das instalações militares deles no Omã, porque o Irã ameaçou que se eles entrassem, eles iam atacar também. Então, assim, o Irã foi pro tudo ou nada. E, cara, os caras estão acostumados com guerra, eles estão acostumados com bomba, eles estão acostumados com o Ocidente e Israel ameaçando eles o tempo inteiro. Eles são extremamente infiltrados pelo Mossad, né? Que é o serviço de inteligência israelense. E que, aliás, o próprio Mossad já não tá lá em bons termos com o Netanyahu, né? Vamos colocar isso aqui, né? Exatamente por causa da de Gaza aqui. Né? Eles. Enfim, eu não vou entrar muito nisso, eu vou voltar aqui e deixar eles falarem. Comando e Estados Unidos enviam um navio de guerra para o Mediterrâneo com escalada tensão Israel-Irã. O Pentágono reposicionou o destroyer no Oriente Médio diante do receio de novas retaliações terão e avalia envio de caças. Então a gente já vê mobilização até de navios e eventualmente avalia envio de aviões para tentar auxiliar Israel. A coisa tá realmente escalando. Uhum. O livro esse aqui, Blackwater, a criação, a ascensão do exército mercenário mais poderoso do mundo. Segundo a Naomi Klein, que também é uma autora de esquerda bem conhecida, o livro mais importante e assustador sobre a agonia da imprensa americana e um triunfo do jornalismo investigativo. De todos os esforços insanos de privatização perpetuados pelo governo Bush, nenhum é mais assustador do que a terceirização das forças de combate. Jeremy Scahill expõe, de forma admirável, um exemplo chocante desse plano sinistro, diz Michael Moore, diretor. Uma séria ameaça à democracia nos Estados Unidos e no mundo todo. É isso aqui, gente. Sabe o problema das... Quem quiser ler, depois lê o livro, o Michael Moore, é bem, bem interessante de ler. Dentro de um sistema capitalista, todas... Não é o Michael Moore, mas ele é bem interessante, assim, de ver as opiniões dele. Vai lucrar mais. Vai lucrar mais. E daí, dentro de um sistema capitalista, o Estado sempre vai estar trabalhando para as suas elites econômicas, para a burguesia. Se essa burguesia é uma burguesia que luta com guerra, adivinha o que o Estado sempre vai estar procurando? Esse é o imperialismo, gente. O capital. Que é só uma fase do capitalismo. Uhum. Cara, e Pedro, o que você acha que pode ser os desdobramentos futuros disso? Que assim, a gente tá vendo muita gente tocando tambor aí, Terceira Guerra Mundial,
Eu acho bombas que ainda nucleares. tem alguns pontos de retorno, né? A gente sempre coloca na mesa assim, tem que ver o que Rússia e China vão fazer. Eu acho que a China é a menor interessada nessa guerra. A Rússia tem um posicionamento muito esquisito, né? Porque a Não, Rússia apoia. não, a China não é menor interessada, não. É, se os Estados Unidos atacam o Irã, se o Irã tomar uma bolada, muito dos planos da China, né, para essa nova rota, né, que eles estão planejando e tal, vai pro saco. Por causa da região e tal. Eu vou. Se depois eu coloco aqui, vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar muito longo. O comandante Farinazo e o Ali Ramos conversando sobre também, eles dois falam muito sobre a China, eles têm que tomar cuidado, porque eles podem ser, sim, puxados para isso por falta de opção. Que se deixar o Irã, a China toma nos fiofó também. Então, não, a China não é menos interessada nisso daí, não, tá? O Estado sionista, ao mesmo tempo que apoia também algumas forças anti-imperialistas. É um pêndulo, Sofia. Eu acho que pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. E podem continuar massacrando palestinos e massacrando iranianos. A Rússia é complicado. Eu prometo que eu vou deixar eles falando um pouquinho mais. Mas a Rússia é complicado, porque a Rússia, querendo ou não, ela meio que faz um jogo duplo, né? E o Irã, eles têm bons relacionamentos com o Khamenei, ele tem, né, bons relacionamentos com o Putin, né, com a Rússia e Irã, mas o Irã não confia na Rússia. Então, assim, aquele bom relacionamento pé atrás, né? É bem político mesmo, né? E fazendo todo o estardalhaço como estão fazendo há 2 anos, pelo menos. E essa, infelizmente, é a parte que eu acho que tá mais provável, né? Uhum. Mas enfim, vamos esperando aí novas atualizações, porque essa é uma história que eu acho que dificilmente vai acabar logo. Por isso que eu trouxe até livro, assim, pra deixar o corte um pouquinho mais duradouro, porque o resto vai mudar tudo. Pessoal que tá assistindo ao vídeo, Bom, é isso aí da Sofia e do Pedro. Meteoro Brasil sempre certeiro. Porém, né, no dia ela não tinha muitas coisas, eles ainda não tô falando muito, porque é uma guerra que ainda tá acontecendo, começou há pouco tempo, né? Não que guerra em si, mas essa batalha em si começou há pouco tempo. E Israel, né, como é de praxe, tá? Não foi agora, Israel sempre faz isso, coloca um bloqueio de mídia, censura, tá? É porque assim, censura o povo gosta de falar quando vai colocar regulamentação na internet. Mas quando é para Israel, né, e os, é, os protegidinhos do Ocidente, é bloqueio de mídia. É um nome mais bonitinho, assim, é bloqueio de mídia, não é censura, mas é censura. Então, existe essa censura de Israel, né, com as informações que estão passando, e a gente até entende que, né, assim, não dá pra pegar muita coisa de Israel, porque eles estão sempre fazendo o showzinho pra mídia internacional, né, pra se fazer de coitado, né. Nada me tira da cabeça que não acho que seja motivo maior, tá? Porém, eu acho que o Netanyahu usou também o fato de estar perdendo tanto apoio mundial com a guerra em Gaza, o genocídio em Gaza, para dar o nome certo a isso, que ele quis desviar a atenção. E não só isso, obviamente, que tem, né, a crise política interna que ele está tendo, né, tem mais de 70% de rejeição do público de Israel, né, dos cidadãos de Israel com ele. E o que um cara não faz para se manter no poder? Não é só um genocídio de uma população inteira. Porque já é provado que realmente a guerra ela traz o povo para perto do governo.
Então, a guerra, ela vai dar medo, ou seja, você tá com medo, quem que é a pessoa que pode proteger num país, né, na hora da vulnerabilidade é o governo, certo? Então, é aquele negócio, né? Vamos parar de lutar contra o Netanyahu e vamos se proteger, né? Então, assim, ele simplesmente calou o povo dele, colocou os cidadãos de Israel em risco, porque ele sabe muito bem da capacidade que o Irã tem de bombardear. Aliás, a capacidade de bombardeio, né, de mísseis do Irã é muito maior que a de Israel. Só que Israel tem uma força aérea muito mais potente, uma inteligência de guerra muito grande também. Porém, Israel sabia onde estava se metendo. O cara colocou o país dele em risco por uma narrativa que não está nem assim, estamos correndo um risco, é preventivo, e arrisca ainda trazer o resto do mundo para essa zona. Arrisca praticamente a vida de milhares de pessoas no mundo se essa coisa escalar de uma forma grande. A gente tem um maluco nos Estados Unidos que não sabe nem o que tá fazendo, que para ele entrar nessa guerra é 1, 2, é só o Netanyahu ir lá e falar assim, ó, você é bonitão, e ele vai entrar, porque o Putin, né, ele, né, ganha o Putin, desculpa, o Trump, ganha o Trump o último a falar com ele, porque o cara não sabe o que quer, não sabe o que faz, muda de ideia, é dissimulado pra cacete, né, adora o Netanyahu e o Putin porque eles sabem, né, massagear o ego ali do bonitão, do laranjão. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Porque se os Estados Unidos entrar, corre o risco da China entrar. Não sei se isso vai acontecer. Acho que não existem futurologia aqui. São, né, coisas que podem acontecer. E, e tudo por quê? Não é porque eles estão correndo risco de extinção. Não é porque eles estão correndo risco da sobrevivência deles. E é óbvio que o Irã vai atacar verbalmente, né? Fazer laços que nós sabemos que faz com Israel, porque Israel também é uma ameaça para eles. O Irã é uma ameaça pra gente, mas Israel é uma ameaça para os vizinhos. Se Israel fosse meu vizinho, tivesse me atacando, falando assim, ou você para de ter arma, ou eu vou atirar em você. Eu vou parar de ter arma? Aí vem aqui, atira em mim e acha que eu vou parar de ter arma depois que ele atirou em mim? Se Israel fosse meu vizinho, eu tava acelerando o meu arsenal de guerra. O que vocês acham que o Irã vai fazer? E não vem com essa de que, foi um erro de cálculo, não sei o quê, coitadinho. Não, o Netanyahu é tudo menos burro. Ele é uma pessoa extremamente inteligente politicamente, só que ele não quer largar o osso. Como a maioria dos políticos de direita que nós estamos vendo ultimamente por aí, né? Bolsonaro, Trump, não querem largar o osso, estão fazendo praticamente de tudo, esticando o limite do, do aceitável para se manter no poder. Cara, isso daí é muito complicado. É, por causa do ego de um cara desses, os próprios israelenses vão sofrer pra caramba, porque eles arrumaram um inimigo do tamanho deles. Pode até não ser do tamanho, mas não é uma Gaza. Porque Gaza não tem como se defender. Eles vão fazer ataques ali e aqui. Sabe aquela bomba de. Eu não sei se na escola de vocês tinha, mas a minha tinha aquelas. Acho que uma vez ou outra, né? Que fazia aquelas bombinhas caseiras e botava na lixeira. É...
E isso escola, assim, de classe média, tá? Mas era de bobo mesmo. É, é foda. Eles estão acostumados com Gaza, que não tem como, né, retaliar. Quando retalia é uma coisa muito pequena. Esse último evento do Hamas, ele realmente foi uma coisa maior do que eles estavam, assim, talvez esperando, talvez acostumados. Existem, isso daí é especulação, então aqui, ó, especulação, não existe prova ainda, isso daí só a história vai dizer, eu preciso tossir. Desculpa. Onde eu tava? De que o Hamas teve ajuda de Israel. Por vários motivos. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas existem, né? Eu vou colocar um outro vídeo aqui. E esse daqui é um protesto, né? Porque a gente fala assim, ah, não, porque como assim Israel não tá contra Netanyahu? Mas todo mundo de Israel quer ver quer Gaza de volta. Aí tem aqueles doidos que falam assim, ah, você não pode chamar eles de palestinos e não sei o quê. Filistina era o nome da porra do lugar, tá? E existia gente lá assim. Então não vem com esse chapéu de alumínio do cacete falando que não tinha ninguém lá antes de Israel, antes dos judeus, porque tinha. Aquela região lá sempre foi muito bagunçada, muito cheia de guerra, muito cheia de conflito. Então, assim, por isso que eu falo que é complexo, mas o que está acontecendo agora, 2025, gente, não era pra estar acontecendo. Porque um mané quer se manter no poder, quer tirar a atenção do que tá acontecendo com ele, dos riscos que ele está tendo politicamente, a rejeição que ele está tendo do povo, pra se manter no poder. Então, esse aqui é um da Deutsche Welle, tá? Essa reportagem é da Deutsche Welle, então é um- uma mídia confiável. Então tá aqui, ó. Protestos anti-Netanyahu recomeçam porque Israel resume as ofensivas militares em Gaza. Isso daqui foi postado 2 meses atrás, mas é só para mostrar para vocês que o povo realmente está, né, reagindo contra o Netanyahu. Então não é porque a pessoa é israelense, não é porque a pessoa é judia que ela é sionista. Eu até recomendo assistir até um pouquinho antigo até, um vídeo do Ian Neves, e ele estudou, pesquisou, falou com gente dos dois lados e tal, explicando as origens do sionismo, tá? E aí você vai ver, depois pode até checar em fatos, em histórico, em livro e tal, e, né, o Ian não é de colocar coisa sem ter base, né? Também tem viés, né? Quem não tem, todo mundo tem viés. Se alguém falar que não tem viés, tá mentindo. Tem viés. É porque se você tá falando com alguém, se você está assistindo algo e acha que não tem viés, é porque o viés é o mesmo que o seu. Mas tem. Well, families of Israeli hostages still held in Gaza and Israelis critical of the Netanyahu government are Tem holding a their first legenda. protest since the Português. war in Gaza resumed. Protesters gathered at Hostage Square in Tel Aviv, demanding the release of dozens of hostages still in Hamas custody. They criticized the government of Benjamin Netanyahu, saying his policies put further hostage lives at risk. Protesters also rejected Netanyahu's attempts to fire the head of Shin Bet, Israel's internal security service. DW correspondent Emily Gordine is following developments from Jerusalem. How are hostage families reacting now that open hostilities have restarted? Well, then they're absolutely terrified. I've spoken to a few people here, and what they've told me over and over again is that they are frightened for the hostages, but they're also, in light of the recent firing of the Shin Bet's head, Ronan Bar, they're also frightened for their own democracy. And one thing that I keep hearing over and over again, excuse the noise, these are demonstrators who are trying to make their voices heard by making a lot of noise because they feel in this political environment, frankly, their voices simply aren't heard. What I've been hearing over and over again at this protest and at previous protests beforehand is that they want to see an end to the war, they want to see the hostages returned, and
something that they also keep repeating is that they believe that this government, and in particular this Prime Minister Benjamin Netanyahu, does not have the best interests of the country in mind, but that he is acting in his own best interest, and meaning that he is acting to make sure of his own political survival. Emily, if you can hear me, tell us more about these high-profile firings in the Netanyahu government. Yes, so this week we saw Prime Minister Benjamin Netanyahu announce his plan to fire the head of the Shin Bet, Ronan Bar. Now that has sparked a wave of protests in Israel because people say that, again, he is doing this to protect his own political future. What you need to know here is that the Shin Bet, the Israel Secret Service, is in the process of investigating some of Netanyahu's closest aides for illicit ties to Qatar during the ongoing war in Gaza. And the Attorney General of Israel, Gali Baharav Miara, she's tried to put a spanner in the works there, saying that this is a conflict of interest. And even the High Court in Israel has now ordered his dismissal to be stopped for now until after they've heard petitions that were passed on to the High Court to prevent the dismissal of Ronan Bar. Now, tomorrow, we're also going to see the Israeli cabinet vote on potentially dismissing even the Attorney General herself, who has been seen as a thorn in the side of this government. And essentially something that protesters here, but also experts in Israel say, is that what the government is trying to do here is to replace key figures around the government with political appointees that will make it easier for them to put through policies that are in their own interests. Now, this would effectively, according O Netanyahu já deu uma fechada, né? Ele tem ali as pessoas que ele confia, né? Ele já não tá mais tão aberto aos outros dentro do governo. Se eu não me engano, essa pessoa, essa semana passada foi o último dia dele, né? No cargo. E é isso, ele rege Israel como se fosse um regime absolutista. Como se fosse um ayatollah.